Olá, o meu nome é José Maria e sou professor no estado de Goiás, na cidade de Goiás, antiga capital deste estado, no Brasil, na América do Sul. Permitam-me fazer uma abordagem sobre o nosso Brasil, o estado de Goiás e a cidade de Goiás, sob a ótica não da história convencional, mas de certos elementos curiosos relacionados à história hebraica, judaica, e de forma oculta dentro da história da conquista do interior do Brasil, do chamado sertão brasileiro. Temos que lembrar que quando então a nação de Israel caiu no ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano, destruição do Templo de Salomão pela segunda vez, os judeus foram espalhados por toda a Europa. E durante a Idade Média, o país europeu que mais recebeu judeus foi Portugal, assim como também a Polônia, mas em especial Portugal na Península Ibérica. Por volta então de 1500, o nosso país, Brasil, na América do Sul, é oficialmente descoberto, ou seja, com o início da colonização, pelo Império Português. E o curioso é que boa parte dos judeus de Portugal vão ser convertidos à força pela Santa Inquisição da Igreja Católica para a religião cristã católica e vão ser chamados então de cristãos novos. E muitos deles vão ser enviados para a nova colônia, a colônia lusitana, né, uma colônia portuguesa nas Américas, que é o Brasil. Esse processo começa, então, o formato das capitanias hereditárias. Vão ser divididas em 14 faixas de norte a sul, do extremo norte ao extremo sul desse território, 14 faixas, cada uma delas governada por um governador indicado pela coroa portuguesa, curiosamente, todos eles cristãos novos, ou seja, ex-judeus. E o número de 14 capitanias se enquadra muito parecido com as 14 partes que Canaã foi dividida no livro de Josué, na conquista de Canaã, para formar o futuro Estado de Israel. Porque eu vou ter as 12 tribos de Israel, sendo que uma delas é subdividida, Manassés do leste e Manassés do oeste. E lembrando que José teve 2 filhos, um desses filhos subdividido. Então eu vou ter não 12, mas 14 partes em Israel. Assim como eu tenho 14 faixas no Brasil, demonstrando a partir daqui características do judaísmo na conquista do Brasil. Por volta, então, do século XVIII, no processo das chamadas bandeiras, que eram bandeiras? As expedições militares organizadas pela coroa portuguesa e por iniciativa privada, que saíam do litoral para conquistar o interior desse território, em busca de ouro, em busca de pedras preciosas e escravização de índios, os nativos da região. E muitos desses bandeirantes eram filhos, netos ou bisnetos de cristãos novos, ou seja, antigos judeus que mantinham algumas expressões idiomáticas do povo judeu ainda, o que é pouco comentado. E no ano de 1726, há então a chegada de Bartolomeu Bueno, um bandeirante famoso naquele período, e ele domina então a região que seria a região do Vale do Araguaia, do Rio Vermelho, que futuramente seria a base de início de colonização do que conhecemos hoje como Estado de Goiás. Ali vai ser fundada o Arraial de Santana, mais tarde Vila Boa de Goiás, para mais tarde ser chamada Cidade de Goiás. Todo esse território, que é essa parte amarela, bem no interior do Brasil continental, também foi dividido no século XVIII em 14 julgados. Novamente o número 14, com as 14 faixas das capitanias hereditárias. E uma curiosidade, de onde veio esse nome Goiás? Muitos falam que é de uma nação indígena, no entanto, muitos antropólogos e indigenistas nunca identificaram exatamente essa nação. Ela aparece só naquela referência histórica e nunca mais é citada nem por outras nações indígenas da região, como os índios Carajás, como os Craôs, como os Caiapós, como os Gaviões, como os Xerenes, enfim. Nenhum deles, os Chavantes também, nenhum deles conseguiu identificar por eles próprios em suas narrativas indígenas um grupo chamado Goiás, ou Goiá. E é então que você vai lembrar que na Idade Média, os judeus na Europa, quando se iam se referir a um gentio ou pagão, usavam a palavra Goia. Goia ou Gui, que você escreve com G-O-Y-A. Assim como foi o formato do nome do território Goiás. Então, possivelmente, os bandeirantes estavam se referindo
a índios não batizados, ou índios pagãos, índios gentios, independente de qual nação fosse. Daí o termo Goiá, que significa gentio. E quando então transformam a cidade que eles estavam fundando, para a base para essa região, vão chamar de cidade de Goiás, ou cidade dos gentios. Uma curiosidade, Jerusalém, no Oriente Médio, tão famosa na Bíblia. Jerusalém está relacionada ao nome Jebu-Salém. Salém, cidade, cidade dos jebuseus. Os jebuseus também eram um povo gentio, um povo pagão, do ponto de vista dos hebreus, no Velho Testamento. Com o tempo, jebuseu virou uma terminologia para se referenciar também a pagãos ou gentios. Com o tempo, o termo Jeb, ou jebuseu, desapareceu e ficou na Idade Média o termo Gui, ou Goia. E chegando no Brasil, Goiá. Resumindo, cidade de Goiás, cidade dos gentios, que é a capital que deu origem a este estado, no interior do Brasil. Jerusalém, cidade também dos jebuseus, cidade dos gentios, com todo o seu significado e força no sentido bíblico e espiritual. Vamos passar agora para entender uma curiosidade da geografia peculiar da própria cidade de Goiás.